Amados em Cristo, o tema de hoje é a fé em Cristo nos garante a vitória sobre o mundo. Pois, amados, a fé em Cristo é um firme fundamento. Fundamento é base, sustentação da vida da pessoa cristã diante do mundo, que envolve, enfim, toda a adversidade que enfrentamos nessa vida terrena, tais como o diabo, o pecado, a enfermidade, a angústia, a tristeza, rejeição, pobreza, ruína, miséria e morte. E nos diz em 1 João capítulo 5, versículos 4 a 10: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. Amados, este texto nos fala que vencemos o mundo através da fé. A fé é a sustentação para as coisas que se esperam e também a prova ou certeza das coisas que se não veem, como as promessas celestiais que cremos que existem, mas não vemos. Fé é a certeza, portanto, das realizações eternas de Deus. É um dom, portanto, de Deus. É fruto do Espírito Santo. A fé se aloja no centro da vida da pessoa, no coração. Não é algo alcançado, todavia, por nós. E temos certeza também das promessas que Deus faz às nossas vidas aqui neste mundo. A fé não vem de nós, não é esforço físico, mental, mas Deus nos dá conforme a medida da fé que Ele repartiu a cada um, conforme Romanos 12, 3. A fé verdadeira que agrada a Deus não é só dizer que crê que Jesus é o Salvador e Senhor, mas como diz Romanos 10, 10, o crer vem do coração. A fé que Deus concede é para a justiça ou justificação do que crê, e com a boca confessa, testemunha o que Deus tem feito em nossas vidas, nos dando a salvação. João referiu-se ao tríplice testemunho quanto à plena humanidade de Jesus, tanto o sangue como a água que fluíram do lado perfurado de Jesus quando ele estava na cruz, testemunharam que ele era um homem e que, de fato, morreu pelo pecador. E também, então, a partir do próprio Espírito Santo, o ministério dos apóstolos, como até hoje o ministério da igreja, também confirma a mensagem de que Jesus
era Deus encarnado. Se recebemos o testemunho de pessoas pelo fato de haver 2 ou 3 testemunhas, imagina o testemunho de Deus, diz ele. Ele é muito maior. E assim, ao apelar diretamente para Deus como testemunha, João, como Jesus, invalida toda a contestação humana. João afirma que quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Já os que não creem fazem de Deus um mentiroso, pois não creem no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Jesus Cristo vive e é, portanto, a fonte de vida para nós cristãos. João afirmou que a salvação não pode ser encontrada à parte da fé em Jesus como Filho de Deus. Algo fenomenal da sabedoria divina, pois a exigência quanto ao ser humano está no fato de simplesmente crer e não em méritos, obras, status social, condição intelectual, fama ou qualquer outro meio qualificador ou diferenciador entre pessoas. A vida em Jesus está tão presente e viva que Ele é a própria vida e a fonte de vida para todos nós que cremos e obedecemos aos seus mandamentos, que não são penosos. E assim, a fé é seguida de atitudes que testificam, que justificam, que provam nossa fé, pois nos tornamos novas criaturas e temos o comportamento transformado quando cremos em Cristo. Nosso falar se torna diferente, não aceitamos mais o que o mundo oferece. A fé é viva, vai nos transformando a cada dia. A fé vence o mundo. Quando Paulo, por exemplo, fala da armadura de Deus em Efésios, no capítulo 6, e especialmente no versículo 16, diz que a fé é o escudo contra os dardos inflamados do adversário, nos protegendo dos seus ataques. E conforme 1 Pedro 5,9, a fé é defesa, nos protege, e a ordem é resistir firme na fé dos ataques do adversário que nos ronda procurando nos destruir. A fé nos dará vitória, amados. Por isso, peçamos ao Senhor nosso Deus que renove em nós a fé e aperfeiçoe a ela a cada dia. Amemos a palavra de Deus e meditemos nela todos os dias e ensinemos aos outros, aos nossos filhos, netos, a amá-la também, certos de que quando os dardos do adversário vierem, estaremos protegidos pela fé. Amados, na fase atual de nossa vida terrena, aguardamos pela ressurreição ou transformação de nossos corpos, quando seremos recebidos por Jesus para morar eternamente com Deus. O pecado não deve ser uma constante, mas um acidente no percurso de uma vida santificada. A garantia de que não seremos dominados pelo pecado não é a nossa força, mas o fato de sermos guardados por Jesus e firmados nele pela fé, seremos vencedores. Vamos cantar.
E assim então, firmados em Cristo, possamos viver a cada dia, ainda que diante da própria pandemia, dias difíceis, estar todavia confiantes e esperançosos naquilo que Deus nos oferece pela fé em Jesus Cristo. Amém.